Muito boa tarde a todos e a todas. Que o Mestre Jesus se faça presente nessa tarde, né, nas nossas mentes, nossos corações, e que possamos estar de mentes abertas, de corações abertos para receber o que nosso irmão Cordeiro vai passar para a gente nessa tarde, né? O tema: dai a César o que é de César. Na verdade, nós não temos ainda feito isso, mas precisamos fazer, né? Dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Então, o Cordeiro, né? Meu nome é José Edilson. Tem alguém pela primeira vez aqui hoje? Tem não, né? Então todo mundo já me conhece. Eu sou José Edilson, José Cordeiro. Então, dois José junto aqui. Graça, que vai fazer a prece de início, trabalhadora do SELEC também. E Dona Marlene vai fazer a prece final, também trabalhadora do SELEC. Então, eu vou passar a palavra à nossa irmã Graça para ela fazer a prece de início. Logo em seguida, o nosso irmão Cordeiro vai conversar conosco sobre dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, que é o complemento da frase, como está lá no Evangelho. Tá certo? Os avisos que nós temos, o quadro está recheado ali de avisos. Então, quem quiser fazer as doações, o banner está ali solicitando. A casa sempre precisa das doações, né, manter essas doações. E os outros avisos de palestra, de trabalho, está tudo do quadro ali. Então, com a palavra, nossa irmã Graça. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com o alto. Mestre Jesus, Maria de Nazaré, espiritualidade amiga aqui presente, os trabalhadores da casa. Vamos pedir para que nós, encarnados e desencarnados, tenhamos uma tarde de paz, de harmonia, e que o Mestre Jesus, com toda a sua equipe, possa intuir o nosso irmão Cordeiro para que ele atinja os nossos corações, né? Todos precisamos de mais conhecimento, né? Estamos aqui na casa agradecendo e pedindo também, né? Fazendo nossas preces, e que hoje ele consiga realmente atingir os nossos corações e possamos, com esse encontro, nos tornarmos um pouquinho melhores. Assim seja. Assim sendo, sabedor da proteção do mundo alto, de Deus, de Jesus e de Maria de Nazaré, do Frei Fabiano de Cristo, que é o mentor da nossa casa de oração e de trabalho, e sua equipe, pedimos permissão para dar por iniciados os estudos dessa tarde. Em tua santa e divina paz, Jesus. Hoje o tema é dai a César o que é de César. É um tema... eu comecei a prestar atenção, já falei sobre esse tema outras vezes, mas resolvi tentar observar por outros ângulos, e diria que é um tema que a gente pode desenvolver um seminário, ou até mesmo um ciclo de palestras sobre o mesmo, porque tem tudo a ver com a nossa realidade, com o nosso momento atual, no universo, no planeta, no nosso continente, no país, na nossa região, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso lar, na nossa casa espírita. Tem a ver com todo o nosso momento atual, exatamente neste século. É uma mensagem muito profunda de Jesus, que está atrelada a uma outra, que no final nós vamos analisar, que Jesus sempre, com muita inteligência, ele não falava de um mesmo assunto apenas uma única vez. A partir do momento que ele faz a declaração do Sermão do Monte, que é a nossa Constituição, a lei divina, está exatamente no Sermão do Monte. Por isso que grandes nomes de outras áreas, de outras religiões, tinham maior respeito. Mahatma Gandhi chegou a dizer
queime-se todas as obras religiosas, destruam todas e mantenham apenas a passagem do Sermão do Monte. Está assegurado o melhor e o mais digno, a mais digna constituição de amor, de paz e de caridade. O Sermão do Monte, Jesus foi fiel, fidedigno, o tempo todo da passagem dele. Antes, durante os 33 anos, durante os 40 dias, pós-desencarne na convivência com os apóstolos e até os dias atuais. Agora, resta ver a nossa posição com relação ao Sermão do Monte, como estamos nos desenvolvendo com relação a tudo aquilo que ele ensinou. O material de hoje, que a gente vai conversar hoje, está baseado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente de onde foi retirado o assunto, que é o capítulo 11, os itens de 5 a 7. Dai a César o que é de César. Capítulo 11, exatamente o capítulo que fala do amor ao próximo, amar seu próximo como a si mesmo. Então já vimos o maior mandamento e hoje dai a César o que é de César. Faz parte deste capítulo. Dai a César o que é de César. Vamos fazer a leitura. São 3 itens apenas. Presta bem atenção para depois a gente buscar entender o passo a passo. Então, os fariseus, tendo-se retirado, decidiram entre si o surpreender em suas palavras, surpreender Jesus. Enviaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus na verdade, sem considerar quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vossa opinião sobre isto. É-nos permitido pagar o tributo a César ou de não o pagar? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo, a moeda. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram sua resposta e, deixando-o, retiraram-se. Encontramos esta passagem em Mateus, capítulo 22, itens de 15 a 22, e em Marcos,
capítulo 12, versículos de 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada por essa circunstância de que os judeus, tendo em horror o tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles, uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou de não pagar o tributo a César? Não teria esta pergunta nenhum sentido, não havendo esta segunda intenção. Essa pergunta era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele seja a autoridade romana, seja os judeus dissidentes. Mas, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade. Jesus evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, em lhes dizendo para restituírem a cada um o que lhe era devido. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinos de Jesus, é um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que diz agir para que os outros, como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral levado a outrem, toda violação dos seus interesses. Prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Se estende ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para com os indivíduos. Este é o texto que vamos fazer o estudo na tarde e noite de hoje. Capítulo 11, itens de 5 a 7, para aqueles que depois em casa quiserem um maior aprofundamento. Um outro livro que vamos usar para fazer as reflexões, este aqui, de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Pereira Franco, Primícias do Reino. É um livro onde ela faz uma análise exatamente das palavras, das parábolas, das afirmativas inteligentes de Jesus, e faz exatamente um comparativo de como ele processava isso aí de uma maneira inteligente e constante em todas as suas atitudes. Então Jesus apenas ele não só ensinava teoricamente, ele era o exemplo vivo na prática. Ele praticava, e durante os 3 anos de evangelização
digamos assim, que ele trabalhou com os habitantes daquela área em que foi escolhida, aquela área ali da Galileia, aquela área da Judéia. Ele colocou todo o Sermão do Monte, toda a Constituição Divina, toda a lei de amor em prática. Aqueles momentos que a gente chama milagres, aqueles momentos que a gente diz, era Jesus, e coisas assim. Não, ele estava dando o exemplo prático. Ele não apenas apresentou a fórmula, ele trabalhou o laboratório e mostrou para a gente como ela poderia fazer efeito. E quais as dosagens em cada momento para ser trabalhado e receber exatamente o remédio, o bálsamo para todos os males que tínhamos e precisávamos. E ele deixou tudo muito bem encaminhado. Mas para que a gente entenda, é preciso alguns esclarecimentos. Quem eram os fariseus? Os fariseus, Perushem, era esse o termo em hebraico, significava separados, eram considerados independentes economicamente, constituindo a classe média. Criam-se mais judeus que os judeus, sendo os continuadores da severa exigência ortodoxa na prática religiosa, inicialmente instituída pelos macabeus. Eram pessoas de uma certa elite que acreditavam ter certos conhecimentos que outros do mesmo povo não tinham. E por ter estes conhecimentos, acreditavam ser mais que estes outros do mesmo povo que eles diziam defender. O povo, pessoas da terra, resultado da fusão entre mendigos, tecelões, trabalhadores braçais, artesãos de todas as procedências e pequenos agricultores, reduzidos à extrema miséria pelos impostos exagerados, constituía o denominado proletariado, como em Roma eram chamados os proletários. O povo, era odiado pelas outras classes, sendo que os fariseus, detestado, era mesmo perseguido e desdenhado por estes próprios fariseus. E este povo era também, tal qual os fariseus, eram judeus. Sem qualquer direito, estigmatizado pelo ódio generalizado, que enchiam os campos e as cidades, Jerusalém rivalizava com Roma no que diz respeito aos sem trabalho, com a agravante de que, em Roma, estes recebiam o pão e o circo, propiciados pelo imperador, que assim os entretinha e alimentava. Se uniram num partido, o dos fanáticos, que mais tarde se dividiu em zelotes e sicários, que, insurretos, perseguiam os próprios judeus simpatizantes dos romanos, aos quais apunhalavam, às vezes, na praça pública,
espalhando o terror. Conclamavam a rebelião, destruindo, em consequência, aldeias e povoados que se negavam segui-los. Os fariseus, por comodidade, procuravam unir-se aparentemente aos romanos, embora os detestassem e, por sua vez, fossem por eles detestados. Roma, através dos seus diversos procuradores, insistia em colocar no Templo de Jerusalém os símbolos do seu poder, a águia dominadora ou a estátua do imperador, motivando reações sangrentas. Neste interim, as lutas perderam a aparência política e assumiram caráter religioso. Então, a gente vê que existia um pacto não assinado, mas conduzido entre fariseus, que eram judeus, e romanos, que eram os vilões apontados pelos próprios fariseus. Mas combater os fariseus ia tirar deles uma série de mordomias possibilitadas por estes invasores, riquezas que eles conseguiam e que sem estes invasores eles não conseguiriam. Então eles questionavam os invasores, mas eles ajudavam discretamente os invasores a permanecer, aqueles que eles chamavam de invasores. Então o poder romano dependia também deles. E quando eles abordam Jesus, não era diretamente a eles que Jesus estava incomodando, mas sim ao poder romano. Mas não é o poder romano que vai iniciar o ataque a Jesus, são exatamente os judeus. Como a gente viu na lição, os fariseus enviam os seus aliados até Jesus para fazer aquele questionamento previamente trabalhado. Eles não foram diretos, eles mandaram aliados, porque eles só queriam saber da resposta. Se Jesus diz, não pague os impostos, então era um contraventor, alguém que estava indo contra a lei romana e entrega Jesus, tal qual eles da mesma terra, entregaria Jesus aos romanos. Se Jesus diz paga, então eles vão para os líderes, sacerdotes e religiosos e outros fariseus do povo judeu e diria, olha, ele está ao lado dos romanos. E eles iam entregar Jesus exatamente para aquelas facções que estavam se dividindo na época, da qual Barrabás fazia parte de uma delas, que atacavam e matavam judeus que se apresentavam a favor dos romanos. Não conseguiam fazer isso com os fariseus porque eles tinham grande proteção, inclusive do próprio exército romano. Os romanos que eles diziam não aceitar. Então, é um fato histórico para a gente entender onde Jesus quis chegar, onde a inteligência de Jesus tocou. Aí, mais adiante, a gente vai ver que se fala nos publicanos.
Quem eram os publicanos? O próprio Evangelho, na introdução, e aí eu faço uma ressalva. Gente, quando pegar este livro aqui, ou então o livro dos Espíritos, não pule essa parte grossa, não. Vá folheando, vem o índice, e depois do índice, comece a ler. Principalmente essa parte que se chama introdução. Porque vai facilitar e muito a compreensão de tudo que está aqui. E Kardec nos diz, a partir de um estudo, professor também, ele nos fala sobre os publicanos. Quem eram os publicanos? Assim se chamavam na antiga Roma os cavaleiros arrematantes das taxas públicas, encarregados do recolhimento dos impostos e das rendas de toda natureza, seja na própria Roma, seja em outras partes do império. Eles eram análogos aos arrematantes de impostos gerais do antigo regime da França, e tais como existiam ainda em certas regiões. Os ricos que eles corriam faziam fechar os olhos sobre as riquezas que frequentemente adquiriram e que em muitos eram o produto de exações e de benefícios escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos aqueles que tinham a administração do dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje, esta palavra se toma em mau sentido para designar os financistas e agentes de negócios, pouco escrupulosos. Dizemos algumas vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, para uma fortuna de origem desonesta. Então, os publicanos estavam associados à corrupção. E para não irmos muito longe, Zaqueu era um destes publicanos. Personagem muito admirado por nós espíritas pela mudança que ele conseguiu de 180 graus, mas antes de Jesus, ele era exatamente um destes cobradores de impostos exagerados, que tiravam uma parte para si, uma parte para o governo de Roma, a grande parte, e para outros que possibilitavam para eles a segurança, o equilíbrio, a vida dentro daquela sociedade. Hoje chamamos de corruptos, estão inseridos nesse contexto e convivemos bastante com eles nos dias atuais. Mas estes eram, na época, os publicanos. Então foi enviado a Jesus pelos fariseus. Os fariseus estavam exatamente esperando a resposta para jogar Jesus para os vilões, as garras, as feras, da qual fazia parte os publicanos e os judeus radicais, ou então para o governo romano. Era só ele dar uma resposta. Sim ou não. Que ele seria jogado às feras de um lado ou do outro lado. Esse foi o grande plano dos fariseus. Um outro ponto que a gente precisa esclarecer, quem era César? Muitas vezes falamos em César, a César o que é de César, mas César, na verdade,
é um nome de família de um ramo da casa Juliana de Roma. Celebrizou-se na pessoa de Caio Júlio César, que foi assassinado 44 anos antes de Cristo. Teve como sucessor Augusto César, que desencarnou 14 anos depois de Cristo. É o Augusto César que está presente na história de Jesus. E depois Tibério César, que desencarnou 37 anos depois de Cristo. Eram imperadores, tivemos também Nero, tivemos Calígula e tantos outros, imperadores romanos que detinham o poder político e econômico no mundo. Naquela época, Roma era o centro do mundo, dos países mais fortes do mundo, e tinha ali, na Arábia, um poder de controle muito grande. Mas não precisava tanto da imposição da força, porque alguns judeus, uma parte dos judeus que eram alimentados pelo poder romano, ajudavam a manter seu próprio povo escravo. E Jesus está nesse contexto todo. Aí a gente está vendo um Jesus político. Aí muita gente pode se assustar com a imagem que a gente tem hoje, de político. Mas um Jesus político que sabia agir, porque política é a arte do bem conviver com adversos. Isto é política. Politicagem é o que a gente está fazendo aqui no nosso país em 2018. E era feito lá pelos judeus contra o próprio povo judeu, por aqueles que detinham as possibilidades, que aceitavam ser corruptos. A política baixa, a politicagem, que é bem diferente. Não visava a qualidade. Jesus, sim, a evolução. E os outros, a destruição. Aí vamos para as reflexões, a partir quando Jesus diz: dai a César o que é de César. Esta frase isoladinha. Jesus está falando aqui, somente nesta frase, do reino material, da matéria, do ter, do apego, do poder temporal, daquilo que não é eterno, passa. Todas as grandes fortunas passam. Os grandes milionários do século XIX já estão do outro lado. E as fortunas foram com eles? Os grandes corruptos de 40, 50, 60 anos atrás, muitos também já estão do outro lado. E o dinheiro que foi conseguido foi levado com ele? Não. Mendigos e milionários de 100 anos atrás, na condição espiritual hoje, pode ser até que os mendigos estejam numa condição bem mais evoluída, como espíritos protetores e auxiliares de muitos que tiveram passagem aqui como milionários. O capital não foi levado. A última grande ostentação foi o grande sepultamento com honrarias. A partir daí, o corpo foi se dissolvendo, se diluindo,
tal qual do mendigo, e começa uma história nova para ambos. Então, quando Jesus diz, dai a César o que é de César, ele alerta exatamente para esse poder temporal. O mais forte vencendo sempre o mais fraco, explorando o mais fraco. Aqueles judeus que estudaram, que tinham conhecimento, que detinham a leitura, que naquela época era uma coisa fantástica, mirabolante, mas usavam isto para entendimento com o poder romano e usufruir disto aí. Enquanto os mais necessitados da própria raça, do próprio povo, sofria uma série de amarguras. Então, o poder, o mais forte vencendo o mais fraco. As glórias efêmeras de trânsito breve. Então, Júlio César, os imperadores, todo aquele domínio romano, muitos de nós aqui podemos ter passado por aquele período e encarnados naquela época dizer: quem poderá deter Roma? O que poderá acabar com Roma? E com o poder do imperador. Mas hoje, passado mais de 1000 anos, aí tem 1990 anos, mais ou menos, do incêndio de Roma, né? Roma foi destruída por um imperador que foi a loucura proveniente da força e do poder. E começa a queda de Roma. Roma hoje é simplesmente a capital da Itália. Não é nem mais um estado. É uma cidade apenas, capital de um país que é a Itália. Depois de Roma, muitas outras cidades, muitos outros reinos predominaram como fortes e absolutos. Vamos encontrar na história a Inglaterra, a França, Portugal, a Espanha. No nosso momento atual, temos aí os Estados Unidos, que não sabemos se daqui a 100 anos será ele o país que vai estar à frente. E podemos até dizer agora, acredito que será sempre ele. Mas Roma também já esteve no apogeu. E hoje é simplesmente uma capital. Então, glórias efêmeras de trânsito breve. E todos aqueles que estavam inseridos naquele contexto também passaram. Os fariseus e tantos outros. Fronteiras, dai a César o que é de César, são também fronteiras ensanguentadas, espalhadas por toda parte. Os limites que vamos criando, as separações, as diferenciações, a partir de cores, de cultura, a partir de tradições, de sexo, todas as fronteiras, os preconceitos que vamos criando e a partir desses preconceitos, a violência, a partir da violência, mais violência, e vão surgindo as fronteiras ensanguentadas. Aí, dai a César o que é de César, nos leva também à questão do luxo, do prazer pelo prazer, da ostentação, das ambições, crimes, vaidades, orgulho, egoísmo e a morte como um ponto final para isto tudo. Eu não estou falando de 2018 não, viu? Estou falando daquela época quando Jesus disse. O interessante é que é tal qual hoje, né?
parece que a gente está lendo exatamente o retrato da época em que estamos vivendo. E esse é o dai a César o que é de César. Mas quando Jesus diz, e a Deus o que é de Deus, ele nos chama para uma reflexão. Do mesmo modo que ele disse para Madalena, vá e não peques mais, foi como se ele dissesse para a gente entender, já deste a César o que é de César, agora vá e dá a Deus o que é de Deus. Porque ele reconheceu as falhas que ela tinha, mas ele dá uma orientação de um caminho novo. E a decisão é dela. Ele não disse, a partir de agora eu exijo que você faça isso. Não, ele só orientou. A partir dali ela começou a entrar nesse campo do adeus, dá a Deus o que é de Deus. E esta frase nos faz refletir e gradativamente ir mudando, porque aí Jesus começa a falar do reino espiritual, do amor constante. Não está falando mais do poder temporal, do amor constante. O mais forte ajudando o mais fraco. As conquistas morais em trânsito permanente, a evolução a partir de dentro de mim. A paz sem fronteiras. Agora não há mais as trincheiras para a partir daqui, a partir dali. Não, ele prega a paz universal, a paz sem fronteiras. A humildade, a felicidade, a alegria, a simplicidade, a justiça, a caridade, a paz interior, humanidade, desapego, o desencarne como continuação e evolução da vida que temos como eterna e que, por esta certeza de que ela é eterna, temos a necessidade de cada vez mais avançar como espírito. Então aqui, e a Deus o que é de Deus, a gente vai entender por que é que Kardec foi buscar exatamente esta passagem e nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo este grande ensinamento de Jesus. Deixarmos cada vez mais o aspecto material, não é naquela explosão e mudar repentinamente, mas ir mudando passo a passo cada item desse, do a Deus o que é de Deus, que conseguimos, nós vamos eliminando um daqueles do César, a César o que é de César. A gente vai se desapegando dessas coisas tão passageiras, tão efêmeras, desse poder tão temporal que vivenciamos aqui no plano terrestre. E vamos cada vez mais nos preocupando com o espírito. Foi isto que fez Madalena, foi isto que fez Francisco de Assis, foi isto que fez o próprio Allan Kardec, foi isto que fez o Chico Xavier, a Irmã Dulce, a Madre Teresa, foram trabalhar exatamente este segundo conselho de Jesus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
das coisas materiais por nós mesmos criadas, as nossas constituições, as nossas simbologias sociais, os nossos compromissos sociais criados a partir dos nossos interesses, que muitas vezes não podemos nos dissociar tão rapidamente, podemos ir trabalhando eles de uma forma inteligente, sem tanto apego. E trabalhando esse desapego gradativamente, de uma forma que a gente começa a sentir cada vez mais a gente mesmo. E não o interesse, e não a opinião que o outro tem de mim. E não a ostentação, mas o estar bem comigo mesmo. A alegria de fazer pelo outro que está necessitado, de dar um pão. Aí vem um mais apegado ao César que é de César: ah, fulano, tu é bobo, tá dando um pão a ele agora, ele vai comer, mas amanhã ele está com fome. Mas aí a minha alegria é que nessa parte da manhã, em que ele comeu o pão que eu dei, ele não vai ter fome. À tarde se pensa que se pode fazer, à noite também, mas aquele agora eu consegui fazer alguma coisa. Aí à tarde, digamos, Deus está nessa mesma linha, e encontra aquela pessoa e também faz alguma coisa. E aquela pessoa está sobrevivendo e ele vai compartilhar comigo da mesma alegria. E assim todos nós sucessivamente, ajudando uns aos outros e compartilhando desta alegria. E cada vez que a gente está ajudando este outro, este alimento material está fazendo com que ele mantenha a energia vital do corpo e consiga também refletir: que povo tão legal, que gente diferente. Agora eu não quero mais o pão somente, não. Eu quero saber do que eles participam, do que eles acreditam. Eu quero ser também assim. Há uma possibilidade para mim? E aí, esse passo a passo que a gente iniciou vai se transformar numa conquista também aqui, porque este que só queria o pão, a César o que é de César, a matéria, agora ele também quer Deus. Ele quer ofertar também. Ele quer conhecer também. Ele quer dar a Deus o que é de Deus. E quando ele começar também a fazer isto, ele vai começar esse processo de transformação. E vai transformar outros, e transformar outros, e outros. Sempre num processo evolutivo. E Jesus deixa isto bem claro. Essa questão ela é tão interessante que ontem, quando a gente estava encerrando o trabalho do pedágio, foi feito um comentário por uma trabalhadora, um comentário bem sutil. A gente falando sobre que cada um, no final, faz um balanço do seu dia dentro do trabalho. Impressões, perspectivas, opiniões, alguém que pediu alguma coisa em especial. É o fechamento do trabalho. Cada um tem a chance de falar. E se levantou a ideia de que as pessoas estavam contribuindo pouco, fechavam os vidros, não atendiam bem, e uma pessoa tranquilamente fez um comentário e disse: eu discordo disso aí.
Eu acho que há muitas pessoas querendo contribuir, há pessoas que baixam o vidro sorrindo e têm a hombridade de dizer não tenho, mas eu quero a mensagem, e há muitas que contribuem. Agora, qual o problema? A gente ainda está muito atrelado a essa primeira frase, a questão matéria, a gente perde o tempo da gente discutindo o negativo. E esquece de frutificar, de estimular a parte positiva. Aqueles que contribuem, aqueles que ajudam. Isso pode acontecer até na casa espírita, na nossa família. A gente está diante de uma dificuldade. 2 parentes vieram e ajudaram. Mas 4 não conseguiu ajudar. A gente vai passar o resto do ano reclamando dos 4 que não ajudaram. E às vezes até esquece de agradecer aos 2 que ajudaram, que vieram, estiveram presentes, solidariedade, que fizeram exatamente a Deus o que é de Deus. E a gente reagiu como? Dai a César o que é de César. Eu queria dos 6. Não veio os 6, então não prestou. Vieram de 2. Se eu, que recebi dos 2 e melhorei a minha situação, começasse a trabalhar com estes 2 também, ajudando outros, até um desses 4 que eu queria que me ajudassem, mas por que não pôde me ajudar? Será que estão passando alguma dificuldade? E juntamente com os outros 2 iniciar um trabalho também voltado para os outros. E quem sabe mais adiante já não teríamos, ao invés de 6, 7 pessoas agindo, incluindo a mim próprio, inserido no contexto, trabalhando já junto a outros dentro da própria família, tornando toda a família num processo de evolução cristã, colocando todos nesta sequência. Aí o outro ponto, temos 5 minutos para fazer a conclusão. Há uma frase de Jesus que a gente fala muito, que é o título do capítulo 16 do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 1 nos diz, o item 1 do capítulo Salvação dos Ricos, eu só vou ler o item 1, que é uma passagem, uma citação do Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 13. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Não podemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ao mesmo tempo, da mesma forma. Porque a César o que é de César vai nos afastar cada vez mais de Deus, e dando a Deus o que é de Deus, vamos nos afastar cada vez mais do César, a parte material. Então Jesus complementa mais adiante, quando fala exatamente não podemos servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. E levando por este lado, eu deixo uma pergunta como conclusão, para refletirmos.
Estamos dando mais de nós a César ou a Deus? A gente busca muito Deus. Jesus é o exemplo aqui para os espíritas. É o nosso modelo e guia. E Jesus dava tudo de si, deu tudo de si em nome de Deus. Trouxe a justiça divina, a lei de Deus, a lei de amor, de caridade, a lei de justiça. Para nós, fez todo aquele trabalho de evangelização. Todos estes que serviram a César passaram, mas o trabalho dele ainda permanece. Hoje, 4 de novembro de 2018, estamos aqui numa reunião espírita na cidade do Recife, Pernambuco, Brasil, América do Sul, planeta Terra, falando exatamente de um ensinamento deste homem chamado Jesus, que foi passado há 2018 anos atrás. Para o nosso bem, para a nossa evolução. Mas tudo depende de nós. E a nossa grande reflexão é: estamos mais para César ou para Deus? Dependendo da análise de cada um, vamos então ligar o sinal de alerta e começar a mudar. Muita paz para todos. Então, tivemos a oportunidade nessa tarde de aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus. Essa é a proposta de nós estarmos aqui na Casa Espírita, num domingo à tarde, aproveitando para estudar um pouquinho os ensinamentos de Jesus e que nós possamos nos esforçar para botar em prática. Nós já temos condições de fazer muita coisa, mas precisamos nos dispor, precisamos tomar a decisão, fazer a escolha. Na vida é feita de escolhas e nós precisamos fazer a escolha certa, porque nós não sabemos quando retornaremos para o mundo maior. Vamos passar para a nossa irmã, Dona Marlene, para que ela possa fazer a prece de encerramento. Logo em seguida, vamos permanecer no local, vai ter o passe individual lá atrás. Quem tiver em tratamento ou não e quiser tomar o passe também pode tomar o passe, tá? Divino Mestre, agradecidos estamos por esta oportunidade que nos foi concedida por mais um aprendizado. Jesus, permite que uma equipe de médico espiritual possa ajudar esses nossos irmãos que desencarnaram hoje e durante a semana, os nossos irmãos. Tem misericórdia, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que têm nos ofendido. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, dos males, porque teu é o reino, o poder e a glória. E assim, Jesus, passo a palavra para o irmão dar o encerramento dos nossos trabalhos na tarde de hoje. E em nome de Deus e de Jesus, de Maria de Nazaré, a nossa querida mãe, nós pedimos permissão para dar por encerrados os trabalhos e de estudo dessa tarde, que possamos retornar para os nossos lares, para as nossas famílias,